Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pinheiro, professor de Química. E a aula de hoje, separação de misturas. Gente, estamos aqui para dar sequência à nossa aula, né, de Química para o Enem, com o objetivo sempre de deixar mais claro os pontos, os distratores, as habilidades que vocês devem utilizar para responder as questões de Química, né? Mostrando que todo o conteúdo que nós estamos apresentando tem uma importância fundamental para a sua prova. E a aula de hoje não seria diferente, que é a questão da separação de misturas. Alguns livros chamam de análise imediata. O que é isso, professor? Olha só, é uma coisa mais rotineira dentro do laboratório de Química, você fazer análise de uma mistura e sair modificando, separando cada componente. Porque você quer analisar algo ali. E às vezes existe algo que você não quer. Então você descarta. Então isso é fazer uma análise imediata da sua amostra. Para depois, claro, fazer uma separação de misturas, né? Então existem métodos, aparelhos que vocês irão utilizar para fazer de fato uma separação. Gente, o ideal, eu sempre falo, gente, isso aqui é o ideal, é você ir para o laboratório de Química, que sua escola pode disponibilizar, né? Nem toda, claro, tem. Mas o professor vai utilizar de mecanismos para poder ou ilustrar ou até mesmo levar de casa para você entender melhor esse assunto. Porque eu digo para os alunos, gente, isso aqui é muito mais experimental do laboratório do que uma prática do seu cotidiano. É claro que vai existir práticas do cotidiano que você pode relacionar com a análise da sua amostra. Então vamos lá. Eu vou mostrar no quadro qual é o objetivo da separação de mistura. Tá claro? Vamos lá para o quadro? Então veja, quando eu venho aqui para o nosso quadro, eu coloco aqui para vocês um detalhe importantíssimo. Primeiro, eu tenho uma amostra AB, mas ela está misturada, certo? Então aqui eu entendo que A e B está sendo uma mistura. Mistura que nós sabemos que ela pode ser de forma homogênea e ela também pode ser de forma heterogênea, mas é uma mistura. Mas eu quero separar o componente A do componente B. Olha, para separar A de B, eu vou ter que utilizar de propriedades físicas. Olha, meu filho, olha o OBS, garotinho, aqui. Eu tenho que utilizar de propriedades físicas para que separe A de B. Que são propriedades físicas, professor? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, volatilidade, solubilidade. Eu tenho que utilizar de propriedades físicas. Professor, e se você tocar fogo? Imagine que A é inflamável e eu coloque oxigênio aqui, de combustão. Eu vou separar de B, porque A é inflamável. Mas aí eu vou perder A. E se eu perco A, eu tenho uma separação. Mas aí eu perdi A. E se eu quiser A? Pode acontecer a propriedade química, que é a combustão? Pode. Desde que A eu não necessite mais na frente. Então, o ideal é deixar A separado de B, usando propriedades físicas. Mas, se porventura você quer ter somente B e toca, né, a combustão e A vai se transformar em outra matéria, que você, no caso, vai despejar, não tem problema. Pode sim usar propriedades químicas, mas o ideal é usar somente propriedades físicas para você obter cada matéria dentro daquela mistura. Então, a primeira coisa que eu peço, quando você olhar, identifique se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea, para saber qual é o melhor método para separar cada componente. Tá certo assim? Então, vamos lá para a nossa telinha ver o objetivo aqui. Vamos passar para a nossa primeira separação de mistura, né? Que eu trago aqui para vocês, que é a catação. É rudimentar, é antigo, mas é usado. Então, manualmente, você vai lá, a olho nu, pegando a parte que presta, separando, deixando aquela parte que não tem utilidade fora. Isso é comum demais, gente. Imagine que eu quero analisar uma areia, um solo, né? Ver a quantidade de cálcio, magnésio, e aquela areia vem com pedras e com folhas. Então, de forma manuseira, né? Você lá, de forma rudimentar, mas você tirando a folhinha, vai tirando a pedrinha. Isso é uma catação, né? Isso é o exemplo mais típico que nós temos no laboratório. É rudimentar, mas é utilizado. Então veja aí que é um exemplo do feijão. Você tendo a parte que presta, né? Do feijão e, claro, descartando a parte das impurezas. Outro exemplo que eu posso utilizar
é a peneiração. Usar uma peneira para deixar aquela parte mais fina. Isso é muito usado na área de construção civil, né? Quando você quer pegar uma areia para usar um traço. O que é isso, um traço? São medidas que são utilizadas, né, para fazer o cimento, a argamassa. E ali o cara quer pegar uma areia melhor, uma areia mais fina, ele vai na peneira, uma peneira enorme que você vê na construção civil, e vai tirando, né, peneirando, né, fazendo essa movimentação, separando os pedregulhos, aquela parte mais grossa que tem na areia e deixando a parte mais fina. É rudimentar, mas até hoje nós utilizamos. Peneirar a farinha também é o mesmo exemplo, ok? Passando aí adiante, para a nossa separação de mistura, temos a levigação. A levigação ela é usada uma corrente de água, separando a parte mais leve. É o caso do ouro e da areia. A areia mais leve é arrastada por fluxo de água. Aí, teoricamente, a levigação, o garimpeiro, ele ali tem uma grande chance de ter o ouro. E aí ele vai, até mesmo com a peneira, tentando identificar se ali naquele local onde foi feita a levigação, de fato tem o ouro. Isso quer dizer que tem ouro? Não. Este é o problema, gente, porque às vezes pode ter ouro e pode ter um material parecido com ouro, que a gente chama de pirita, né? Chamado ouro do tolo. E ali, se ele tem a pirita e tem o ouro, ele não consegue identificar naquela hora se de fato é o ouro. Ele leva para um local, esses dois minérios, e ele vai jogar mercúrio. Se o mercúrio, aquele mercúrio que tem no termômetro, interagir com o minério, é o ouro. Se não há interação, é a pirita. Mas, professor, mas aí tem um problema, né? Qual é o problema? O mercúrio interagiu com o ouro. E agora? Para tirar o mercúrio? De fato, tem um problema. Aí ele pega aquele ouro misturado com mercúrio, coloca numa caldeira enorme e aquece. O mercúrio é bastante volátil. Passa muito rápido do líquido para o gasoso. Aí vai ficar somente o ouro dentro daquele, né, aquele barril, aquela caldeira que ele vai fazer o aquecimento, ok? Então vamos passar adiante, passamos da levigação, vamos para outra separação, que é a famosa imantação ou separação magnética. Você tem uma amostra de areia com pó de ferro, pó de prata e coloca um ímã. Quem tiver a mesma propriedade magnética do ímã vai ser atraída, ou seja, uma separação magnética, ok? Belezinha? Tranquilidade? Vamos para outro tipo de separação. Flotação ou sedimentação fracionada. Ou seja, a flotação, você joga um líquido, que neste líquido ele vai dar densidades diferentes para a amostra. E aí aquela amostra que for menos densa, ela flota, ela vai para a superfície. Então isso é a flotação. Usa um líquido que apresente densidades diferentes para separar, ok? Então esta é a flotação. Tranquilidade, né? Então vamos para a próxima. Decantação. Gente, decantação você tem água barrenta, eu acho que muita gente já viu isso. E aí você deixa aquela água em repouso, e aquela água em repouso, barrenta, aquela areia que é a parte mais densa, ela vai se sedimentar, ela vai formar grânulos e vai, por repouso, decantar. Eita, professor, eu já vi muito isso no tratamento da água, né? O povo fala muito isso. Vai tratar uma piscina, vai tratar uma água, vamos decantar. Olha, e aí eu aproveito. Se tem um tema que cai na prova do teu Enem, é água. E vamos aprender como tratar essa água. Então vamos para o quadro, ver como é que se faz um tratamento da água, ok? Primeiramente, tratamento da água que faz uma ETA. As estações de tratamento da água. Galera, eu coloquei aqui procedimentos padrões. Não quer dizer que isso vai ser para toda a água, porque cada água pode ter um tratamento diferente. Então, vamos lá. Primeira água vem por canais, para abastecer aqueles tanques. Quando o canal vai abastecer o primeiro tanque, no final do canal tem uma tela. Aquela tela vai tirar o quê? Folhas, pedras, animais mortos. Ou seja, você diz aqui que ela vai realizar uma filtração grosseira, onde quem faz essa filtração grosseira são as telas. Perfeito? Mas aquela minha água filtrada, grosseiramente, já pode beber? Não, meu filho, cuidado, olha o óbvio aí, Deus me livre. Então você vai fazer um tratamento, vai clorar. Gustavo, mas o meu livro está dizendo que só clora no final. Gente, é como eu falei, cada água tem um tratamento. Ela pode ser clorada no início, não tem problema nenhum. E para que serve o cloro? É um agente bactericida. Matar os micro-organismos da água, que mata é o cloro. Ah, por isso que minha mãe, quando vai fazer feira e pega as frutas, coloca água sanitária.
em molho com água. É o mesmo fundamento, professor? É de fato. A água sanitária tem um cloro como princípio ativo. E ele vai matar as bactérias que tem ali naquela verdura. Imagine, o dia todo, aquelas verduras, mão a mão. É boa já para consumir, só lavar? Ou tem umas gotinhas, tem uma proporção, você depois pode ver a proporção exata para fazer esse tratamento. Então, clorar é um agente bactericida. Aí, o que é que eu faço? Deixa a água em repouso. A sujeira decanta. Mas tem sujeira que não consegue decantar. Então, para poder decantar essa sujeira que não é tão densa como a areia que vai logo decantar, eu coloco um agente floculante ou coagulante, que é o sulfato de alumínio. Ele vai formar uma espécie de gelatina, de um coágulo, que vai pegar aquela sujeira que não é tão densa, e aí quando aquela sujeira agrega a gelatina, ela fica tão densa que cai, formando o que eu chamo de floculação. Que aí quando há floculação, vai ter a decantação, que vai cair por densidade. Mas tem um detalhe, olha, colocar esse cara aqui, meu filho, não é muito bom, porque ele vai descer muito o pH da água, ela fica muito ácida, fica um pH de 3. Aí, para corrigir este pH, você vai acrescentar aqui, para aumentar o pH da água, você vai adicionar a cal. A cal corrige o pH devido ao sulfato de alumínio, que tem a função de ser um floculante. Beleza? Botou a cal, corrigiu o pH. Decantou, filtro novamente com carvão ativado. O carvão ativado, ele tem a função tanto de purificar a água, como também ele tem a função de retirar o odor da água. É a função do carvão ativado. Posso clorar novamente, se for necessário, colocar flúor na água, que é a fluoretação, que tem a ver com a higiene bucal, certo? Então, quem purifica mais a água é o carvão ativado, mas também retira o odor. Isso é tão fato, gente, esse carvão ativado é tão forte, retirar esse odor, porque tem muita gente que faz cirurgia de intestino e anda com uma bolsinha ali do lado. E aí você pensa, ali vai as fezes, né? E não fede, não tem odor. Por quê? Porque aquele material tem carvão ativado. Então você não sente cheiro ali daquela pessoa que está com aquela bolsa, porque o carvão ativado tem a função de retirar o odor. Tá certo? Então, mesma função que tem ali. Então, ali são procedimentos padrões. Claro que pode mudar de um canto para o outro, porque a água não é igual em todo canto, mas ali está um método padrão. E pode ter certeza, o Enem trabalha muito a questão ali do tratamento da água. Perfeito? Então, vamos voltar para a nossa telinha, dar sequência a métodos de separação. O próximo que eu coloco ali para vocês é a filtração comum. Usa o filtro normal, é um exemplo comum, é coar o café, por exemplo, né? O filtro ele vai ter a função de reter a parte sólida, ok? E deixando somente a parte líquida homogeneamente, ok? Tranquilo? Filtração comum. Temos aí a decantação, já passei, vou dar uma passada novamente, a filtração comum. E agora temos a decantação, que não era aquela, que ali era a parte sólida, mas uma decantação líquida, água e óleo. Esse aparelho, ele é especial para esse tipo de separação, onde você separa o líquido menos denso, né, do mais. O mais denso é que cai primeiro, o menos denso é que fica na parte superior. Água e óleo cabe bem, água e gasolina cabe bem. Agora, água e álcool não, porque água e álcool são misturas homogêneas. Eu só consigo separar com este material misturas heterogêneas, ok? Essa decantação. E aí nós temos a destilação. Destilar, anote a destilar. Destilar é utilizar o ponto de ebulição. A propriedade física que é utilizada na destilação é o ponto de ebulição. Detalhe, destilar eu só posso utilizar em métodos homogêneos, de sólido com líquido e líquido com líquido. O exemplo mais natural é água e sal. Cara, tu não vê. Tu sabe que está misturado ali. Como é que tu vai separar? Ah, professor, deixa a água evaporar? Beleza. Mas se a água evapora, eu perco a água. Fica só o sal. Perfeito. Mas a água foi embora. E eu quero a água. Então, existe um aparelho para que não haja perda de água na mistura de água com sal. Olha o aparelhinho. Vamos para o nosso esquema? Então, veja aí o aparelho que eu tenho na telinha. Esse é o famoso materiais de uma destilação simples. Aqui está o balão aquecido, quando atingir uma temperatura de 100 graus, quem vai entrar no condensador
é a água na forma de vapor. Condensar é a transformar a matéria gasosa em matéria líquida. Então a água vai cair aqui. Mas lembre-se que eu tenho que ficar atento, porque a água, ela entra em ebulição a 100 graus. A partir do momento que muda a temperatura do termômetro, não é mais a água que vai entrar em ebulição. Então quem está querendo entrar em ebulição é o sal. Isso aqui é um material de uma destilação simples. Agora, uma destilação fracionada, ela requer de um aparelho mais, importante, mas de maior recurso. E ela trabalha geralmente separações de misturas entre líquidos, mas a mesma propriedade que é usada na destilação simples é usada na destilação fracionada, que são os pontos de ebulições. É o mesmo, certo? Se tem um exemplo de destilação fracionada muito conhecida para vocês, é essa daqui. O petróleo. O petróleo é uma mistura de vários compostos orgânicos. E para separar cada composto orgânico, tu vai aquecer. Onde cada composto orgânico tem um ponto de ebulição diferente. Cada fração corresponde a uma matéria. E aí, o melhor aparelho que se tem para isso daí é a destilação fracionada. Mas não esqueçam, tanto na forma simples como na forma fracionada, a propriedade física utilizada são os pontos de ebulições. Né? O ponto de ebulição é crucial. E aí você vê o seguinte, que no petróleo são vários componentes. Por isso que tu vê, cara, ó, gasolina, querosene, óleo lubrificantes, combustível, tanta coisa do petróleo faz que o homem tenha um interesse. E é uma matéria-prima cheia de componentes, né? Então, gente, eu vou fechar com vocês com duas questões. Uma que foi do Enem, né? A primeira não é do Enem, mas eu vou trabalhar com vocês uma questão que ela é muito interessante, que fala desses métodos de separação, e uma que já foi do Enem. Então vamos para a telinha acompanhar essa nossa primeira questão. É a nossa primeira questão do nosso material, por sinal. O quadro apresenta a composição do petróleo. Ó, já fica atento. Separar os componentes do petróleo, eu já sei o que eu vou fazer. Então você está vendo aí que ele coloca a fração, coloca o ponto e o uso. Beleza, tá aí tranquilo. Mas ele fala, para a separação dos constituintes, com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é peraí, o que foi que eu falei há pouco tempo? Separar o petróleo, eu vou utilizar que propriedade física? O ponto de ebulição. E usar o ponto de ebulição é usar uma destilação. Então, a letra que nós vamos marcar é a letra B. Belezinha? Vamos para a nossa próxima questão, que está aí também no nosso material. É a questão 7 e ela foi do Enem. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pode observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada, para retirar do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para retirar dos materiais metálicos. Espera aí, se passa pelo ímã, tem uma separação que usa o ímã, a separação magnética, ou também chamada de imantação. Então já fica atento nesse item 1. Tá ok? Tranquilidade? Vamos para o próximo item aí do 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Então ele pega o bagaço da cana, usa da caldeira e gera vapor e energia. Terceiro, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre um tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Se passa pelo filtro, eu já penso que é uma filtração, né, gente? Tranquilidade. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas do beneficiamento da cana-de-açúcar. Galera, primeiro, separação magnética ou imantação. Terceiro, filtração. Cuidado, quando ele fala que o bagaço é utilizado para gerar vapor, tu pensa, é uma propriedade química. Mas eu não quero química, eu quero física. Então, extrair esse suco, este bagaço, ocorreu uma extração, que é uma propriedade física. Então, a resposta que você vai marcar
é separação magnética, extração, que é uma propriedade física, e filtração. Então a letra correta é a letra C. Ok? Tranquilidade? Então na próxima aula nós vamos dar mais importância para esses temas tão importantes. Ok? Até mais.